Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária, onde eu vou ensinar a palavra de Deus de uma maneira que vai realmente ajudar você a desfrutar sua vida. Hoje o título do que eu quero ensinar se chama Um Acordo com Deus. Todos queremos andar com Deus, e você já ouviu esta frase? Andando com Deus, ou às vezes dizemos, como vai a sua caminhada com Deus? E em Amós 3, verso 3, a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Então, nós precisamos estar de acordo com Deus? Mas é interessante para mim, às vezes eu acho que é mais fácil e rápido para nós concordarmos com o diabo, com as coisas que ele põe na nossa cabeça, do que com a palavra de Deus, que são suas promessas para nós. E assim, então, falaremos de várias coisas diferentes hoje e amanhã, apenas para ter certeza que você está concordando com Deus e que você está acreditando no que Ele diz sobre você em algumas áreas muito importantes. Primeiramente, o seu passado. Você está de acordo com Deus sobre o seu passado? Até que você tenha uma atitude correta em relação ao seu passado, não pode ter um futuro. Quero que entenda isso. Até que você tenha uma atitude correta sobre o seu passado, não pode ter um futuro. E você diz, Joyce, qual deve ser a minha atitude? Bem, digamos apenas que você cometeu erros no passado e ainda está se sentindo condenado por eles. Você pediu a Deus que o perdoasse, acredita que o perdoou, mas ainda está carregando esse fardo de culpa. Bem, no que você deve acreditar é, ok, eu cometi erros, eu sinto muito por isso, mas vou aprender com os erros que cometi. Sabe, eu acredito que aprendemos mais com nossos erros do que talvez com qualquer outra coisa. Mas você não pode aprender com eles enquanto você estiver carregando um saco de culpa nas costas sobre eles. Então, muitos assistindo hoje precisam colocar na cabeça que o passado é chamado de passado porque é passado. E não há nada que você possa fazer para voltar e desfazer o que fez. Agora, se você machucou alguém e pode fazer as pazes, isso é algo bom de se fazer. Certamente você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você magoou alguém ou disse alguma coisa que os magoaram, você pode e certamente deve voltar e pedir perdão a eles. Mas, de fato, o que mais você pode fazer com o passado se não deixá-lo ir? E é isso que Deus faz. Eu quero ter certeza de que você está entendendo o que eu estou dizendo aqui e que você não fique mais se arrastando, pensando o tempo todo em todas as coisas ou até mesmo numa única coisa que fez de errado no passado. O seu passado não tem que fazer mal ao seu futuro, a menos que você permita. Vou repetir. O seu passado, não importa o quão ruim tenha sido no passado, se está sinceramente arrependido, se pediu a Deus para perdoá-lo, está pronto para mudar de direção, se quer andar com Deus, então você tem que entrar em acordo com Deus. Então vamos ver o que Deus diz do seu passado. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam as coisas passadas. Não se debruce sobre o passado. Agora, vá um pouco devagar, quero que entenda. Noutras palavras, você não precisa sentar e pensar sobre o passado. Agora, se você conhece a minha história, se já me ouviu ensinar, meu pai abusou sexualmente de mim quando eu era criança. Bem, isso, sabe, foi há uns 50 anos atrás. Então, eu o perdoei. Ele não está mais conosco. Felizmente, ele recebeu a Cristo. Ele está no céu. Minha alma foi curada de todas as coisas, mas de vez em quando eu percebo que eu fico sentada pensando em algumas das coisas que ele fez comigo. Isso é apenas o diabo fazendo os pensamentos virem à minha cabeça para me perturbar. De vez em quando eu até tenho pesadelo, sabe? Com algumas das coisas que o meu pai fez comigo. Eu acordo e começo a me sentir mal, ou então culpada, e imediatamente eu penso, não,
Eu não vou voltar lá? O que aconteceu lá está terminado, acabou. Isto não me afeta agora e não me afetará no meu futuro, mas eu não posso me debruçar nisso. E você não pode se debruçar sobre estas coisas que te aconteceram no passado. Digamos que você esteja num relacionamento matrimonial e a pessoa com quem é casado fez algo errado, te machucou, mas você decidiu que quer fazer o casamento dar certo, decidiu continuar junto e você o perdoou. Você realmente deixou isso de lado? Ou está mantendo isso por perto apenas para o caso de vez em quando pensar sobre isso por um tempo? Você tem que deixar as coisas irem por completo. Porque o diabo ama quando você se debruça sobre coisas que estão no passado. Porque, como eu disse antes, não há nada que você possa fazer sobre o passado que seja frutífero, exceto aprender com ele. Eu realmente aprendi muito com os erros que eu cometi durante a minha vida. Esqueça as coisas passadas, não se debruce sobre o passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Sabe, alguns de vocês, eu quero que entendam, essa é a palavra de Deus para você hoje. E ele diz, estou fazendo uma coisa nova. E você diz, bem, eu não vejo nada, não sinto nada. Bem, Deus não está pedindo que você veja ou sinta algo, Ele está pedindo que você creia no que a palavra diz. Creio que Deus está preparando coisas novas para mim e eu não sei o que são. Mas isto me mantém motivada a acreditar que as coisas na minha vida sempre estarão ficando um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor e um pouco melhor. Eu estou fazendo uma coisa nova e agora ela brota. Você não percebe isso? Eu estou fazendo um caminho no ermo e riachos no deserto. Ok, talvez agora você tenha uma grande bagunça em sua vida. Uma bagunça super grande. Uma bagunça financeira, conjugal, bagunça com filhos, bagunça no trabalho. Sua vida está uma bagunça. E definitivamente você pode dizer, Joyce, eu estou no deserto. Ok, mas Deus está te dizendo hoje, eu farei um caminho nesse deserto. Receba isso. Deus é capaz de abrir um caminho em seu deserto e abrir uma estrada para que você possa sair desta bagunça e entrar em algo novo. Isaías 42:9. Veja, as coisas anteriores aconteceram e coisas novas agora eu declaro. E eu amo isso, ouçam. Antes mesmo que elas surjam, eu as anuncio a você. Uau! Então, antes que você veja essas coisas acontecerem, Deus escreve as promessas em sua palavra ou põe uma palavra em seu coração e assim Ele quer que nós acreditemos naquilo que nós não podemos ver antes mesmo de vê-lo. Isto se chama fé. A fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não vemos. Agora, em Romanos 4:17 diz que nós servimos a um Deus que chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Isso parece muito estranho para nós. Sempre queremos falar sobre o que vemos e o que sentimos, porque essas são as coisas que parecem ser realidade para nós, mas há outra realidade, há uma realidade espiritual que é mais forte do que essa realidade natural. Vivemos em dois mundos. Vivemos com os pés aqui nesta terra, mas também estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo. Eu creio de todo o meu coração que tem anjos nesta sala hoje cuidando do que eu estou fazendo, me ajudando, me protegendo. Eu não os vejo, mas creio que estão aqui. Bem, Joyce, por que você crê nisso? Porque a palavra de Deus diz isso. E até que você decida acreditar no que a palavra de Deus diz, não importa como se sinta ou pense, você nunca desfrutará da sua vida diária. Agora, você pode nascer de novo, receber a Cristo como Salvador, pode ir para o céu quando morrer, mas ainda assim ter uma vida totalmente miserável para viver aqui. E isto não é o que Deus tem para você. Esse é o caminho em que eu estava. Quando Deus começou a abrir os meus olhos para o fato de que
Ele veio para que nós pudéssemos ter e desfrutar a vida e tê-la em abundância ao máximo até que ela transborde. Mas eu te digo, estamos numa briga. Estamos em guerra. O diabo vaga como um leão rugindo em fome feroz, procurando a quem ele possa devorar. Mas veja, não precisa ser você, mas pode ser você se você não enfrentá-lo. Você tem que se levantar e dizer não. Isso é o que a palavra diz. Agora, a razão pela qual eu disse que às vezes nós mais facilmente acreditamos no que o diabo diz do que no que Deus diz, digamos que esse pensamento vem à sua mente. Você é muito estúpido. Bem, a menos que a pessoa conheça a palavra e esteja vivendo de acordo com ela, a próxima coisa que acontecerá é que a boca dela se abrirá. Eu sou estúpido. Então, o diabo agora está tendo uma festa porque ele disse uma mentira e você não apenas acreditou, mas você falou lançando isso na atmosfera, dando-lhe o material para que acontecesse. Mas, se você conhece a Bíblia e sabe como Deus quer que você viva, e aqui vem, você é estúpido, da sua boca sairá, eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, de acordo com 1 Coríntios 2,16. Então você precisa começar a reconhecer as mentiras do diabo e não apenas engoli-las. Eu me pergunto, em quantas mentiras você está acreditando agora? Ou em quantas mentiras eu ainda acredito? Eu tenho sido uma séria estudante da Palavra de Deus há 45 anos, mas provavelmente ainda haja mentiras que Satanás me disse que ainda não foram descobertas em minha vida. É por isso que é tão importante para nós não apenas ler a Bíblia por obrigação, mas acreditar no que ela diz. Isaías 43:25. Eu fiquei tão animada quando vi isto esta manhã, porque eu tenho ensinado às pessoas. Há anos eu escrevi um livro chamado Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe. E isso foi muito útil para mim e espero que para as pessoas que eu ensino. Quando eu ensino que quando você perdoa alguém, até mesmo pela coisa mais terrível que fizeram com você, como quando eu perdoei a minha mãe e meu pai pelo abuso, bem, isso parece injusto porque você pensa eles não merecem isso. Mas eles podem não merecer o perdão, mas você merece a paz. Então, você está fazendo um favor a si mesmo quando perdoa alguém. Sabia que tudo aquilo que a Bíblia nos diz para fazer ou para não fazer é para o nosso benefício? Eu li isso ontem, acho que foi em Deuteronômio, onde diz: todos esses mandamentos que eles ordenam são para o seu bem. Assim mesmo, quando vemos coisas na palavra que são difíceis para fazermos, Deus só está nos pedindo para fazê-las porque Ele quer nos libertar de alguma coisa. Então eu tenho ensinado isso. Faça um favor a si mesmo, perdoe. Isaías 43:25. Eu sim sou aquele que apaga todas as suas transgressões somente por minha causa. E não mais me lembro dos seus pecados. Agora, provavelmente eu li esta escritura talvez centenas de vezes em minha vida, mas por alguma razão nunca vi essa parte onde diz que ele faz isso por causa dele mesmo. Isso é que é tão maravilhoso sobre a palavra, ela é cheia de ouro e você pode pensar que sabe o que uma escritura diz e, no entanto, pode encontrar algo que é como um diamante. Eu fiquei tão animada que eu até liguei para uma amiga e disse: você tem que ouvir isso. Deus nos perdoa por causa dele mesmo. O quê? O quê? O quê? Sabe, ele não quer isso nele, ele não quer esse fardo, sabe? Ele nos perdoa porque ele quer, porque ele é bom e é assim que ele é. Ele não nos perdoa porque nós merecemos. E então, isso se encaixa muito bem com o que eu tenho ensinado às pessoas. Você perdoa as pessoas por sua própria causa. Sabia que alguns de vocês estão na prisão agora mesmo e vocês têm vivido na prisão por muitos e muitos anos por causa de algo que alguém fez com você?
e você tem essa amargura e ressentimento e raiva e ofensa em seu coração, isso está bagunçando sua vida espiritual. Está roubando sua alegria, roubando sua paz. Mas você pode deixar isso de lado agora, porque o que eles fizeram está no passado e você não pode voltar e desfazer o que eles fizeram, mas você pode liberar completamente o fardo por perdoá-los para o seu próprio bem. Eu amo isso. Deus, ele nos perdoa por causa dele. Cara, isso é bom demais. Fomos purificados e aperfeiçoados de acordo com a palavra. Agora prepare-se, porque você está prestes a se sentir melhor consigo mesmo. Hebreus 10, do 12 ao 14, diz: Mas, quando este sacerdote, falando de Jesus, tendo oferecido para todos sempre um único sacrifício pelos pecados, único sacrifício para sempre, e veja, isso é importante porque debaixo da velha aliança, debaixo da lei, eles pecavam e faziam sacrifício, eles pecavam e faziam sacrifícios. Então eles nunca paravam de fazer sacrifícios, e até o sumo sacerdote, no dia da expiação, quando entrava no Santo dos Santos, levando os pecados do povo, ainda tinha que voltar no próximo ano e fazer tudo de novo. Assim eles nunca se livravam completamente da culpa ou do sentimento de pecado. Eu olho para isso como varrer a sujeira para debaixo do tapete. Você se lembra de quando era criança e sua mãe pedia para você varrer o chão e em vez de você pegar a pá e pôr a sujeira na lixeira e levá-la para fora, você pegava a vassoura e varria para debaixo do tapete? Eu fiz isso, mas sabe, se você varrer as coisas para debaixo do tapete o suficiente, logo terá um grande caroço, onde você vai tropeçar e cair. E Deus não quer que nós varremos as coisas para debaixo do tapete, Ele quer que saibamos que desapareceram por completo e agora nós temos uma aliança melhor, uma nova aliança. Quando na cruz Jesus disse, está consumado, Ele quis dizer que o velho sistema está consumado. Então agora temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado em todos os sentidos, assim como nós, mas ele nunca pecou. Portanto, a Bíblia diz que podemos chegar com ousadia ao trono da graça e receber toda a ajuda que precisamos, de acordo com nossas necessidades. Hebreus 4, 15 e 16. Então ele diz aqui, mas nosso sumo sacerdote fez um único sacrifício pelos pecados para sempre. Então ele se sentou à direita de Deus. Bem, você não se senta até que seu trabalho termine. E sob a velha aliança, o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele tinha uns sinos costurados na orla de suas vestes e havia uma corda amarrada no seu tornozelo. E enquanto ele estava trabalhando, ele tinha que estar se movendo no trabalho. E aqueles sinos tocavam e as pessoas do lado de fora sabiam que estava tudo bem. Mas se os sinos ficassem em silêncio, eles sabiam que o sacerdote estava em pecado, não pôde entrar para pegá-lo, então eles o puxavam pela corda. Bem, graças a Deus, não tem mais sinos tocando, porque Jesus fez um trabalho perfeito e então ele foi e se sentou. E não havia cadeira no Santo dos Santos, no Antigo Testamento, mas Jesus, depois de completar o que o seu Pai o enviou para fazer, subiu ao alto e se assentou. E é tão importante que ele se sentou e entrou no descanso. E a Bíblia diz em Efésios que nós estamos sentados com ele nos lugares celestiais. Nossa, uau! Nós podemos entrar no descanso de Deus. Oh, cara, é como encontrar uma cadeira agradável e confortável e apenas ter um assento fofo e descansar. Mas em Hebreus 4, quando fala de entrar no descanso de Deus, o descanso que Deus nos oferece, na verdade não é esse tipo de descanso. Se você estudar a palavra entrar naquele sábado do descanso de Deus, não é um descanso do trabalho, é um descanso enquanto você trabalha. Em outras palavras, eu estou trabalhando agora, mas também estou fazendo isso do ponto de vista do descanso porque confio
em Deus para me fazer dizer o que é certo. Confio nele para me dar favor com vocês. E confio em Deus para me ajudar a não cometer erros. Eu confio nele para eu ter a palavra certa para as pessoas que estão me assistindo hoje. Sabe, quando conseguimos começar a fazer tudo o que fazemos, confiando em Deus, então não teremos que viver com medo. Esse medo atormenta. Agora, a Bíblia diz que Jesus veio para abrir as portas da prisão e libertar os cativos. Então, as portas da prisão estão abertas, mas talvez você ainda esteja sentado na cela da prisão. Algumas pessoas se acostumaram tanto a estarem na prisão da sua miséria que elas nem sabem como é sair e viver qualquer outro tipo de vida. E desde então ele espera que seus inimigos se tornem como estrado para os seus pés. Então Deus, o Pai, disse a Jesus: venha e sente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos o estrado dos seus pés. Uau! Quando você faz a parte que Deus lhe pediu para fazer, você não tem que continuar fazendo, tentando. E amanhã vamos falar de algumas ótimas coisas sobre sermos justificados com Deus pelo sangue de Cristo. E então você vai ver que você não precisa ficar tentando ganhar as coisas que Deus já deu a você, mas que o que você precisa é exercer sua fé para receber, porque por um único sacrifício, Ele mesmo aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Agora, eu amo tudo isso e espero que você possa entender. Nós fomos aperfeiçoados e nós também já fomos santificados, e isso está em nosso espírito, mas está sendo trabalhado em nossa vida através da ajuda do Espírito Santo, dia após dia após dia. Deus me vê como perfeita, mas eu não sou perfeita na minha performance. E está tudo bem, porque enquanto eu amar a Deus e eu continuar crescendo de pouco a pouco, no que ainda precisa ser feito em mim, quando a trombeta soar e Jesus voltar para nos buscar, Ele finalizará isso, e então nós seremos transformados num piscar de olhos, diz a Bíblia. Agora imagine que dia glorioso será este. Você não tem realmente que lutar com todas as suas fraquezas e odiar a si mesmo porque tem falhas. Há uma grande diferença entre a fraqueza e a maldade. E nós temos fraquezas, mas nós não somos perversos. Não sou perversa, mas cometo erros. Não creio que você seja perverso se está assistindo a este programa. Não acredito que seja uma pessoa má. Se você fosse, já teria desligado isso, porque eu estaria dando nos seus nervos. E eu quero que você entenda que Deus fez um caminho para você não ter que viver no passado, sabe? E ser atormentado por ele. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por causa do que Jesus fez, uma vez que você se arrepende do pecado, não precisa mais se sentir culpado. E se você se sente culpado, o que está fazendo é tentando pagar pelo seu pecado, se sentindo mal. E você está tentando pagar por aquilo que Jesus já pagou o preço? E uma vez eu ouvi no meu coração: Joyce, isso já está pago, não preciso da sua ajuda. Então precisamos crer que Jesus fez um trabalho perfeito e completo. Hebreus 10, 17 e 18. E ele acrescenta: e aqui vem dos seus pecados e atos ilícitos, eu não vou me lembrar nunca mais. Então, quando você continua indo a Deus e falando com Ele sobre coisas que fez de errado no passado, pelas quais você já se arrependeu, é como se você estivesse falando com Ele de coisas que Ele não se lembra. É o que a Bíblia está dizendo. Ele não se lembra deles, mas isso não é maravilhoso? Ele não só perdoa nossos pecados, mas Ele não se senta e pensa: você realmente foi ruim em sua vida e eu fui bom e te perdoei, mas você ainda vai ter que viver às margens das minhas bênçãos porque você não viveu a vida que eu queria que você vivesse. Não, Ele perdoa, Ele esquece, Ele não se lembra deles mais.
E onde os pecados foram perdoados, os sacrifícios pelo pecado não são mais necessários. Sabe o que muita gente faz? Sacrificam sua alegria. Foi isso que eu fiz por muitos anos. Eu não me permitia desfrutar minha vida. Eu trabalhava o tempo todo, porque a única vez que eu me sentia bem comigo mesma era quando estava trabalhando. E tudo isso está conectado à sua mente e pensamentos. É por isso que a Bíblia diz que a nossa mente tem que ser renovada.